Oi, meninas, boa noite. Tô esperando o Dr. Marco entrar aqui pra gente dar início à live. Boa noite. Nossa, enrolei a língua ainda pra falar boa noite, Dircê, tudo bem? Ó, o Marco entrou. É só você aceitar agora. Cadê o Marco? Oi, Mari, tudo bem? Oi, tudo bem? Só ajeitando aqui um pouquinho aí. Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Obrigada, né, por ter aceito o convite para participar da live, né? A gente tá se enrolando desde o ano Pois é, passado para fazer essa ah, nossa live. Mas verdade. finalmente Finalmente conseguimos, deu né? certo, né? Isso que importa. Obrigado você pelo convite, né? Para mim é um prazer para participar aqui, poder ajudar, né, o pessoal respondendo as perguntas, né, que eles mandam para ti na página. E agradecer você também porque está fazendo esse serviço de conscientização da população, né? Isso é muito importante. Obrigada, Marco. Queria que você se apresentasse, né, para as meninas, apesar de eu estar fazendo live com você aqui de União, a página abrange o Brasil inteiro. Então, eu queria que você se apresentasse para as outras meninas sobre sua formação, que você já passou direto na faculdade, que não precisou nem de cursinho, que é muito Imagina, inteligente. ô louco, imagina. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marco Aurélio Sebem, eu sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e minha formação como cirurgião plástico foi toda em Curitiba mesmo. Eu fiz a residência no Hospital Universitário Cajuru de Curitiba e Hospital Santa Casa também. A gente tocava os dois hospitais lá. E depois que eu terminei a residência, eu fui convidado para participar como professor e preceptor ali do Hospital Cajuru de Curitiba. E lá permaneci por volta de 2, 3 anos, ajudando os residentes, ensinando, né? Isso foi bem legal, assim, para mim foi de grande valia, porque ensinando você acaba aprendendo muito, né? A melhor forma de aprender é ensinar e compartilhar o conhecimento. Então foi um período até meu objetivo sempre foi voltar aqui para a União da Vitória, sabe? Mas por conta dessa oportunidade que apareceu ali depois que eu terminei a residência, eu acabei ficando lá mais um tempo até me mudar para cá depois, definitivamente. Uhum. Obrigada, Mai. Então, eu vou dar início aqui às perguntas. Lembrando que as meninas podem enviar pelos comentários ou quem quiser mais descrição na caixinha de perguntas. Vamos lá, que foram muitas perguntas. A primeira pergunta é: tem cirurgia plástica para reduzir o tamanho dos lábios? Reduzir o tamanho dos lábios, bom, depende. Ela está se referindo aos lábios da boca ou da região íntima, né? Pode ser os dois lábios. Se for a parte íntima, existe a cirurgia de ninfoplastia, né, que a gente realiza para tirar aquele excesso de pele dos pequenos lábios, tá, da parte íntima. Se for em relação aos lábios, geralmente os pacientes querem aumentar, né, para deixar mais evidente. Quando elas querem reduzir, geralmente o motivo é porque já foi feito algum procedimento, antigamente era feito muito PMMA, né, o polimetilmetacrilato nos lábios, e esse produto pode fazer uma reação nos lábios e causar uma certa deformidade nos lábios, né? Nesses casos é possível sim fazer uma cirurgia para reduzir o tamanho dos lábios e corrigir essa deformidade. Então existe sim essa cirurgia, tanto para o lábio da boca, né? Quanto para os lábios da região íntima. Uhum, obrigada. É, Pediram para você falar mais sobre a Lipo HD. Lipo HD é lipoaspiração high definition, né? De alta definição.
Essa cirurgia ela é realizada da mesma forma como uma lipoaspiração tradicional, né? Com um pequeno detalhe. Em algumas regiões do corpo, principalmente no contorno da musculatura, é realizada uma lipoaspiração mais superficial, com o objetivo de delimitar melhor a musculatura. Tá? Então, ela pode ser feita para definir melhor, por exemplo, a musculatura do abdômen, para definir a musculatura do peito, do deltoide, né, dos ombros, do próprio peitoral, e é mais indicada justamente para pessoas que têm um porte mais atlético, né? Não adianta uma mulher que está um pouco acima do peso querer ter esse corpo escultural com a musculatura definida, né? Porque a lipoaspiração HD vai acabar desenhando os músculos meio que na gordura, se a pessoa não tem a musculatura mesmo delimitada e definida, entende? Então ela é mais indicada para pessoas que têm já a musculatura hipertrofiada e menos gordura, né? Então a gente faz essa lipoaspiração mais superficial em alguns locais para deixar a musculatura mais definida. Uhum. Obrigada, Marco. Pacientes de Canoinhas podem operar em qual cidade? Canoinhas, bom, em Canoinhas eu atendo na clínica Dermali lá, e antes da pandemia eu até fui conhecer alguns hospitais lá para operar, se eu não me engano era o Hospital Santa Cruz em Canoinhas, e em Três Barras também, que é uma cidadezinha vizinha de Canoinhas, Hospital de Três Barras. Mas aí veio a pandemia, fez todo esse reboliço todo, né, da pandemia e acabei deixando para lá um pouco essa ideia de operar lá e fiquei só aqui em União da Vitória mesmo, em Porto União. Aqui eu opero nos hospitais Maternidade e na Rede São Camilo, né, que abrange o São Brás ali e o regional. Quem sabe agora, passando a pandemia, eu volte, né, pensar melhor nessa ideia de voltar a operar nos hospitais lá de Canoinhas e Três Barras. Uhum. Obrigada. A mini abdominoplastia tem o mesmo resultado e mais barato e o corte é menor? A mini abdominoplastia, ela é um pouco mais barata, o corte é um pouco menor, mas o resultado é menor também, tá? Então, assim, a mini abdominoplastia, a gente faz um corte um pouco maior do que a cicatriz da cesárea, né? E a ressecção de pele, ela é feita daquele ossinho que a gente tem na pube, né, na parte de baixo, até mais ou menos a metade da altura do umbigo. Então, o que a gente consegue retirar com a mini abdominoplastia é uma faixa de pele mais ou menos né, dessa extensão aqui. Com a abdominoplastia convencional, a ressecção de pele é praticamente o dobro, ou até mais do que o dobro. Então, o resultado final acaba sendo melhor com a abdominoplastia convencional. Existe uma situação em que a mini abdominoplastia é bem indicada, que é para pacientes que têm uma flacidez principalmente abaixo do umbigo e a posição do umbigo alta. Se o umbigo do paciente é alto e a flacidez principal é abaixo do umbigo, a mini abdominoplastia é excelente, porque daí a gente consegue baixar um pouquinho o umbigo e tirar toda aquela flacidez da parte de baixo. E com a mini abdominoplastia é possível também fazer todo o tratamento da musculatura, né? Mulheres que engravidaram e tem aquela diástase da musculatura, a gente consegue tratar isso com a mini abdominoplastia também, tá? Então, resumindo, a mini abdominoplastia é uma cirurgia ótima quando bem indicada, tá? Se a flacidez do paciente é maior para cima do umbigo, daí melhor é a abdominoplastia convencional mesmo. Uhum. Tem uma Tá? pergunta, inclusive, sobre o Renuvium. O Renuvium pode substituir essa mini abdominoplastia? Eu sempre me enrolo para falar abdominoplastia. Para mini abdominoplastia, sim. Na verdade, o Renuvium, ele trata a flacidez de pele. Quando a gente fala em abdominoplastia ou mini abdominoplastia, a gente não está pensando só na pele. A gente está pensando na pele e na musculatura, tá? Então, quando a gente faz abdominoplastia, mini abdominoplastia, a gente resseca aquela pele e trata toda a musculatura. A gente faz o acinturamento, né, da musculatura, a gente encurta ela um pouquinho também, com o objetivo de deixar a barriga do paciente mais firme, né?
principalmente após gestações, a musculatura ela distende e se afasta. Depois que nasce o bebê, ela volta, mas não volta como era antes, né? Então ela fica mais flácida e geralmente um afastamento dos ventres do músculo reto abdominal, o que a gente chama de diástase, né? Então, com a mini abdominoplastia, a gente consegue tratar isso também. O Renuvium, ele trata só a parte da flacidez de pele, tá? Uhum. Mas em casos de mini abdominoplastia, como geralmente a flacidez de pele é pequena, o Renuvium dá conta, tá? No caso de abdominoplastia convencional, quando a flacidez é muito grande, geralmente daí o Renuvium não dá conta, tá? Daí é melhor a abdominoplastia convencional mesmo. Uhum. Perguntaram também se você atende em Curitiba. Atendia lá até o começo da pandemia. Eu Depois que veio a pandemia, como lá aumentaram muito os casos de forma rápida, e aqui em União da Vitória, que é onde minha família toda mora, eu acabei deixando um pouquinho de lado lá e comecei a atender aqui. Na época aqui não tinha nenhum caso ainda, e lá já estava estourando, né, os casos do coronavírus. Eu acabei vindo para cá até para me proteger e acabei começando a atender aqui, deu tudo certo, o volume aumentou de uma forma muito rápida aqui, acabei largando lá daí. Então, atualmente eu vou para lá ainda para ver os pós-operatórios, né, os pacientes que eu já operei, que eu continuo acompanhando lá, mas consultas novas, a princípio, eu estou encaminhando para alguns colegas meus, que são ótimos cirurgiões também. Uhum. Obrigada, Má. Perguntaram se para realizar a abdominoplastia é necessário chegar no peso ideal. Necessário não, tá? Existem algumas situações, por exemplo, pacientes que estão muito acima do peso, a gente realiza uma cirurgia que a gente chama abdominoplastia higiênica. É uma cirurgia que a gente basicamente retira toda aquela pochete bem grande, aquele avental, com o objetivo de auxiliar o paciente a perder peso. Porque tem paciente que está tão acima do peso que não consegue fazer uma caminhada direito, que não consegue fazer uma atividade física de forma adequada, e isso atrapalha muito a qualidade de vida dele, né? Então, nesses casos, a abdominoplastia se torna uma cirurgia reparadora. E aí a gente deixa um pouquinho de lado essa questão do peso, né? Agora, quando o objetivo principal do paciente é estética, aí sim é ideal que ele esteja no peso normal, né? O ideal também. Porque existe a gordura que a gente chama visceral, que é a gordura que está para dentro da musculatura. Se o paciente está acima do peso, ele tem muita gordura visceral. E aí aquela aplicatura da musculatura, a gente não consegue fazer de forma adequada. A gente não consegue apertar tanto o músculo para deixar a barriga mais acinturadinha, sabe? Então, nesses casos, é melhor o paciente emagrecer antes da cirurgia para que a gente consiga ter um resultado melhor, né? E o paciente aproveite melhor a cirurgia, tá? Uhum. Obrigada. A Cris perguntou por que a barriga da gravidez volta a aparecer depois da menopausa? Olha, existem muitos fatores, né? Na menopausa, a alteração hormonal é muito grande na mulher. Então, a gente percebe que não só a parte do abdômen, mas a face, a pele perde muito colágeno, né? Então, tudo na mulher acaba ficando mais flácido. A musculatura fica flácida, a pele fica flácida. Então, é global, né? Não é só na questão do abdômen. Tudo acaba ficando um pouco mais flácido depois da menopausa. Uhum. Como que faz para escolher o tamanho da prótese de silicone? A escolha do tamanho da prótese de silicone é uma escolha em conjunto entre o médico e o paciente. Por que o médico e o paciente? O médico ele vai orientar a paciente em relação ao tamanho que fica mais proporcional ao corpo daquela paciente. Então, por exemplo, eu, na minha rotina, né? E a gente utiliza um método que a gente chama de high five para a escolha do tamanho das próteses. Esse é um método desenvolvido por um cirurgião americano que chama Tabbets, que é justamente o cirurgião que desenvolveu a técnica do Fast Recovery, né? Então, são 5 medidas que a gente pega
na base da mama da paciente, na mama da paciente, né? Para escolher o tamanho ideal da prótese. A gente coloca numa tabelinha esses valores, que inclui a largura da base da mama, a distensibilidade do tecido, né? Todos esses detalhes são importantes, a quantidade de pele em cima, embaixo. Então, é uma série de fatores que a gente vai colocando nessa tabelinha para escolher o tamanho ideal da prótese. Aí, o que a gente faz? A gente passa para a paciente. Olha, os tamanhos ideais para ti vão de tanto até tanto, né? A prótese pela tabelinha mais indicada é essa. Aí a paciente vai pegar a prótese, vai pôr ela por baixo de um sutiã, uma roupinha específica, e vai se olhar no espelho. Se ela achar que aquilo é legal, é aquilo que ela estava esperando, tá ótimo. É assim que a gente escolhe a prótese. Agora, se a gente orientou ela, ó, essa é a prótese mais indicada para ti, mas ela pôs a prótese e achou, não, ficou muito pequena, né? Acho que não vou ficar satisfeito com essa, quero uma maior. A gente até deixa escolher um número um pouquinho maior ou um pouquinho menor, mas muito maior, aí melhor não. Eu Senão ri fica dessa. desproporcional. Perguntaram aqui também sobre a rinoplastia. Quais são os cuidados pré, pós e se é muito desconfortável? A cirurgia de rinoplastia, cuidados pós-operatórios, basicamente é cuidar para não bater o nariz, né? A única coisa que o paciente vai precisar usar é um gessinho no nariz, né? Até estou com um na mão aqui, coincidentemente. O paciente precisa ficar com esse gessinho no nariz por volta de uma semana, tá? A gente tira esse gessinho e depois mantém ela só com um micropore no nariz, nessa região aqui. Então, são em torno de 15 dias com curativos no nariz e depois já fica sem nada, tá? O que pode acontecer são roxinhos nessa região dos olhos, né? Principalmente na região aqui da olheira, em torno de 21 dias, mais ou menos, para sair esses roxinhos. Enquanto tem roxinho, não pode se expor ao sol, né? Mas costuma ser muito tranquilo. Os pacientes falam que não costumam sentir dor, desconforto, essas coisas assim. Tem uma certa dificuldade para respirar no começo, porque o inchaço da parte interna do nariz leva pelo menos 1 a 3 meses para sair. Então, nesse período, os pacientes costumam ficar com uma certa dificuldade para respirar. Fora isso, costuma ser bem tranquilo. Uhum, obrigada. Mas Perguntaram se você faz botox, preenchimento e bioestimuladores. faço. Toda essa parte de cosmiatria, né, que inclui justamente botox, preenchimentos, bioestimuladores, skin booster, que são hidratantes internos, peeling com ácidos, microagulhamento, isso tudo a gente faz também. Agora que a gente montou a clínica aqui na cidade, né, tá tudo na mão, fica mais fácil e pode ser feito, inclusive, em consultório, esses procedimentos. Mas realizo sim. Uhum. Obrigada, Má. Perguntaram aqui se é verdade que os fumantes não podem realizar procedimentos como silicone ou lipo? Olha, fumantes apresentam um risco maior em qualquer cirurgia, tá? O que acontece? O cigarro, ele causa uma vasoconstrição, a nicotina ela faz essa vasoconstrição das arteríolas e dificulta a levar nutrientes para a cicatriz, por exemplo. Então, esses pacientes que são tabagistas, é ideal que eles parem de fumar 30 dias antes e 30 dias depois do procedimento, tá? Prótese e qual outra cirurgia que você falou? Lipo. Prótese e lipo. Prótese a princípio não tem problema, sabe? Porque é uma cirurgia de baixo risco, assim, a chance de abrir pontos assim, é muito baixa, sabe? A lipo tem que ser um pouquinho mais restrita, então existe um limite de volume, tecido que a gente pode tirar do corpo de um paciente, que é de 5 a 7% do peso corporal. Quando o paciente é fumante ou tem comorbidades, a gente tende a ficar no limite menor, que é 5%. Para reduzir os riscos, por exemplo, o tabagismo ele causa um aumento do risco de trombose também. Então, nesses pacientes, a cirurgia precisa ser um pouco mais rápida, precisa levar bem a sério aquelas medidas para a prevenção de trombose também, como o uso da meia elástica,
movimentar os pés logo no pós-operatório inicial, usar a bota de compressão, que a gente usa de rotina, na verdade, para todos os pacientes, mas especialmente para esses pacientes precisa ter esse cuidado um pouco maior, mas pode sim realizar as cirurgias. Uhum, obrigada. Já vou fazer uma pergunta que está embaixo. O conhecido triângulo acima do umbigo pós-abdominoplastia. É possível retirar a gordura leve que fica acima do umbigo? Triângulo em cima do umbigo, depois da abdominoplastia, teria que ver como que é, né? Não sei exatamente o que que ela se quer se referir com isso, mas existem algumas técnicas de umbilicoplastia, né? Que são cirurgias, ou onfaloplastia, que são cirurgias para mudar o formato do umbigo. Isso existe sim técnicas para correção. Essa questão do triângulo ali que eu não entendi muito bem o que que ela quis dizer, mas eu acredito que sim. Uhum, obrigada. Faixa etária de silicone nos seios. Cirurgia de prótese de mama, ela está indicada a partir do momento em que as mamas da paciente já estão completamente desenvolvidas. Isso acontece em média de 4 a 5 anos depois da primeira menstruação, depois da menarca, tá? Então, geralmente é perto dos 11 anos que a pessoa menstrua, né, pela primeira vez, varia muito de paciente para paciente. Então, a mama se torna desenvolvida perto dos 16, por aí. Uhum. Como que faz para marcar uma consulta com o doutor? A consulta, no meu Instagram tem os dados bem certinho ali na parte da descrição do perfil, né? Mas hoje em dia é mais fácil pelo WhatsApp. O telefone é 42, o prefixo 99106-1802. Fala com a Rose, que ela responde vocês lá, daí já agenda. A Rosa é uma querida. É. A Daiane perguntou: você acha obrigatório fazer a mastopexia para poder colocar a prótese ou posso só colocar a prótese? Teria que avaliar, né? Depende do nível de flacidez dela. Na grande maioria dos casos, como que a gente avalia? Se o paciente colocar a mão, o braço, para cima da cabeça e não tiver flacidez aqui nas mamas, a gente consegue fazer a cirurgia sem a retirada de pele. Perguntaram sobre valores, mas valores não pode falar, né? Valores o CFM não permite, o CRM não permite que a gente passe, né, para os pacientes sem uma avaliação prévia, infelizmente. Falaram ali que o doutor é o melhor em rinoplastia e também Olá. perguntaram sobre se a técnica que você faz é aberta ou fechada. Faço as duas, depende de cada caso também, né? Inclusive eu estou fazendo um curso atualmente com o Dr. Nakamura, que fez já várias lives aí contigo. Caraca! Sobre rinoplastia híbrida. É uma técnica nova, na verdade, que é feito um rebaixamento do nariz, bem interessante, sabe? Mas as técnicas clássicas, né, são a aberta e fechada. Faço as duas, depende de cada caso, né? Se for uma mudança mais discreta, só em dorso, assim a gente costuma fazer a fechada. Agora, se tiver que mexer na ponta, baixar o dorso, tratar septo, melhor fazer a aberta, daí, que é a rinoplastia estruturada, né? Uhum. Obrigada. Perguntaram sobre a rinoplastia, se dá para ver os casos clínicos. Fotos, você diz? Isso. Aí entra também nessa restrição do CFM, né? Eu procuro ser bem ético e evitar fugir das normas, assim. Então, a gente não pode, na verdade, eu sei que tem muitos cirurgiões que postam, né, fotos de antes, depois, mas eles estão sendo, na verdade, antiéticos fazendo isso. Eu prefiro fazer tudo certinho. Então, não posso postar nem mandar foto de pacientes pelas redes sociais, mas no consultório eu posso sim mostrar alguns casos, né, e resultados durante a consulta, tá? Perguntaram sobre a cirurgia 24 horas aqui na live. Quanto tempo depois pode erguer os braços? Eu erguer os braços 2 horas depois da cirurgia já pode erguer o braço, tá? Essa técnica de recuperação rápida, inclusive deve levantar os braços já 2 horas depois, porque a movimentação dos braços
auxilia no relaxamento da musculatura. Então, fazendo isso, o paciente ele vai ter menos dor no pós-operatório. Nessa técnica, é obrigatória a colocação da prótese por baixo do músculo, na técnica dual plane. Então, como o músculo, a prótese vai estar por baixo do músculo, o paciente deve justamente movimentar os braços para ter essa recuperação mais rápida. Uhum. Inclusive, tem uma pergunta aqui na live sobre o dual plane invertido. Como ele é feito? Sim. O dual plane clássico, né, é quando a gente Vou põe tirar a os prótese. comentários aqui, só para ficar mais fácil a Tá. explicação. Então a gente põe a prótese do paciente por baixo do músculo, né, e mantém a prótese solta na parte inferior. Esse é o dual plane clássico, né? Ele pode ser do tipo 1, 2 ou 3, de acordo com a quantidade de músculo que cobre a prótese. Tá? O invertido é, na verdade, a gente chama de pocket muscular, que a gente põe a prótese como se fosse um apoio, uma prateleira para a prótese. Tá? Então, o músculo segura a prótese de baixo para cima e essa parte fica livre. Então, essa é uma técnica bem indicada para mulheres que querem aquele colo bem marcadinho, porque se o músculo está cobrindo aqui, ele vai esconder um pouco a prótese nessa região. Agora, se o músculo está aqui embaixo, aí sim ele vai contrair e vai definir um pouco mais o colo aqui da paciente. Então, esse seria o dual plane invertido. Ou, na verdade, é o pocket muscular, tá? Eu gosto muito da técnica do Dr. Milton Daniel, de Curitiba. Ele, dessa do dual plane invertido? Isso, é o pocket, na verdade, né? Não sabia que era de um paranaense. Aham, excelente cirurgião, Dr. Milton. Perguntaram se dá para fazer o contorno da mandíbula com lipoenxertia. Olha, contorno da mandíbula não é tão interessante, porque a gordura ela não é firme, né? Por exemplo, o ácido hialurônico, ele existem alguns ácidos que são mais finos, menos densos, né? E outros que são mais densos. Então, para essa região da mandíbula, é interessante a gente usar um ácido hialurônico de maior densidade, né? Que simule o osso mesmo, né? Que seja mais firme. A gordura, ela é mole, então ela não vai dar uma definição tão legal. A gordura, ela é legal para preencher pacientes que têm muita perda de volume nessa região, para o lábio inferior, para o lábio superior também não é tão legal, porque ele não dá essa definição, esse desenho, mas para o lábio inferior ele é interessante, né? Aqui a gente pode utilizar, para preencher a olheira, a gente pode utilizar. Agora, para contorno de mandíbula já não é tão interessante, não. Mas pode, né? Bigode chinês, aqui a linha de marionete, a gente pode utilizar sem problema algum. Aqui na live perguntaram também se você faz prótese de glúteo. Faço prótese de glúteo. Essa é uma cirurgia bem interessante e o que eu tenho medo e não faço é aquele preenchimento com PMMA, né, que muita gente faz. Para glúteo eu não faço. Prefiro a prótese ou enxerto de gordura, tá? Para glúteo, para aumento glúteo. Obrigada. Por que escolheu a cirurgia plástica? A especialidade de cirurgia plástica? Sim. Olha, eu, na verdade, comecei a faculdade e já no segundo ano eu meio que decidi pela plástica, sabe? Eu participei de um curso que chama Ciplast, isso no ano de 2006, 2007, com um curso coordenado pelo Dr. Júlio Wilson Fernandes. Até quero deixar um abraço para ele, porque ele me ajudou muito nessa fase aí da faculdade. Eu acompanhava ele nas cirurgias particulares dele, ele deixava eu acompanhar ele nas cirurgias particulares na clínica dele. E já desde o primeiro, segundo ano da faculdade, eu acompanhei ele nas cirurgias até eu terminar a faculdade. Então, eu terminei a faculdade já com uma bagagem muito grande, né, de cirurgia plástica. E isso, para mim, foi muito legal, muito importante. E como eu terminei a faculdade já sabendo praticamente muito, né, relacionado à cirurgia plástica, e eu gostava, eu acabei decidindo pela cirurgia plástica. Lembro que ele sempre, quando eu terminava a cirurgia, ele falava para mim assim:
olhe, veja esse resultado, né? E se isso aqui te dá um prazer, assim, se você se sente bem de ver que você fez essa cirurgia e vai melhorar a autoestima dessa paciente e tal, você está no caminho certo. Porque todo médico, quando está chegando ali as provas da residência, tem essa dúvida do que fazer, né? E ele me ajudou muito nessa parte da escolha, né? Então foi meio por isso. Meu pai é engenheiro civil também, e desde pequeno eu gosto de desenhar, e ele falava que eu tinha uma boa noção, assim, de desenho, até ele queria que eu fizesse arquitetura para trabalhar com ele, né, por ele ser engenheiro. No fim fui para a área médica e acabei virando um arquiteto também, só que, né, De corpos. pois é. Então É, foi e o isso. escultor também, né? Pois é. Inclusive, eu estou fazendo um curso de escultura. Sério? Sério. Que Eu comprei, máximo! eu fiz uma aula. Nossa, tá aqui até aqui do lado, Não era aqueles porque. narizinhos que você e a Lina estavam fazendo? Eu vi que Exato, ela eu tô postou com no ela aqui do Reels. meu lado. Fiz uma caveirinha, ó. Nossa! Essa foi a primeira aula. É um curso de esculturas do corpo humano. Então a gente está fazendo a parte dos ossos por enquanto. Vai de dentro para fora. Pro primeiro já tá ótimo. Eu acho que não ia dar certo nisso, não. Perguntaram quanto tempo depois para erguer os braços numa cirurgia convencional de prótese. Para erguer os braços na cirurgia convencional, se diz não a fast recovery, né? Olha, quando a gente faz embaixo do músculo, a gente já costuma liberar o paciente para levantar os braços no primeiro dia mesmo, sabe? É, Agora, quando a prótese é por cima do músculo, ou quando faz a mastopexia, né, que tem os cortes ali na região, a gente deve evitar levantar os braços por um mês, para dar tempo do corpo aumentar a resistência dos cortes, principalmente no caso da mastopexia, para evitar de alargar a cicatriz, né? Então, pelo menos um mês ali é bom evitar. Não que não possa movimentar os braços, pode movimentar, pode levantar, inclusive, mas com certo cuidado, né? Evitar movimentos bruscos, pegar peso, esse tipo de coisa, tá? Perguntaram se quem é nova e tem os seios caídos, se pode colocar silicone e se pode ceder. Quem é nova e tem flacidez, se pode pôr prótese de silicone? Isso. Pode pôr prótese de silicone, mas o ideal é fazer a mastopexia daí já, né? Para elevar a mama. Muitos pacientes acham que a prótese de silicone levanta as mamas, mas não. A prótese de silicone, ela só aumenta o volume, né? Se já tem flacidez na mama, é, a única solução é a mastopexia. E com relação a cair, pode cair. Essa é outra confusão também. Muitas vezes os pacientes acham que o que cai é a prótese. Não, se a gente pôr a prótese embaixo do músculo, por exemplo, a prótese vai ficar presinha, paradinha e não vai cair. O que cai é a glândula. Então a prótese vai estar presa ali. Só que a glândula pode escorregar, né? Por flacidez dos próprios ligamentos, a glândula pode ceder. E se a glândula cede e a prótese está presa aqui em cima, faz o aspecto que a gente chama de mama em cascata, que é a prótese alta e a glândula para baixo, a areola olhando para o chão, que fica estranho. Tá? Uhum. Obrigada. Perguntaram numa lipo e abdominoplastia mais enxerto no bumbum. Qual a ordem dos procedimentos na hora da cirurgia? Lipo, abdominoplastia, enxerto. Primeiro a gente faz a lipo, depois o enxerto no bumbum, aí desvira o paciente, faz a abdominoplastia. Faz a lipo daí dos flancos, né, antes, e depois a abdominoplastia. Uhum. Obrigada. Perguntaram sobre o sutiã interno. O que que é o sutiã interno se você faz ele também? Faço de rotina em todas as cirurgias de prótese de mama e dá para fazer nas mastopexias também, inclusive. O sutiã interno é uma sutura que a gente faz em toda a base da mama, com o objetivo de deixar o sulco mamário mais firme e evitar que ele ceda no futuro, tá? Obrigada. Perguntaram quem tem pólipos pode fazer rinoplastia? Quem tem, desculpe, o quê? Pólipos.
Pode, assim, pólipos. Depende do local do pólipo, né? Às vezes é interessante tratar o pólipo primeiro ou ressecar, dependendo do local, é super fácil, resseca, trata. É, mas pode acontecer pólipos dentro dos seios maxilares, mas não tem problema também. Teria que avaliar bem certinho a posição, não, mas não tem problema não. Pode fazer, inclusive tratar junto. Perguntaram se você coloca próteses grandes igual das paniquetes. Tem que avaliar e ver se cabe, né? Porque uma prótese 280 numa mulher baixinha, com tórax bem estreitinho, parece enorme. Agora, uma prótese 500 numa mulher de 2 metros de altura, com tórax largo, parece pequena. Então, tudo é uma questão de proporcionalidade, né? Tem que avaliar bem certinho quanto que cabe ali para decidir, e daí ver junto com a paciente, né, se vale a pena ou não. Uhum, obrigada. Foi uma amiga minha que mandou isso. Perguntaram também quais as possíveis causas de seroma tardio. Mama aumentou de volume após 2 anos. Principal causa de seroma tardio é o atrito da prótese na cápsula, tá? Então, o que que acontece? As próteses, antigamente, eram todas lisas. Essas próteses lisas, elas rodavam muito fácil, elas pareciam um sabão, saía do lugar, caía para o lado, né? Desviavam com uma facilidade muito grande e tinham muita contratura capsular. Aí, o que que aconteceu? As empresas desenvolveram as texturas, né? Então, essas texturas têm por objetivo reduzir a taxa de contratura capsular e o deslizamento das próteses. Só que essas texturas podem friccionar na cápsula e causar uma inflamação crônica nessa cápsula e levar ao surgimento do seroma, que é uma resposta do organismo para tentar amenizar essa inflamação ali do local. Tá? Existem várias causas, né? Essa é uma das. Quando isso ocorre, precisa investigar bem certinho, porque essa inflamação crônica, muito tempo, está associada àquele linfoma, né, de cápsula. Tá? É extremamente raro, muito difícil de acontecer, mas se acontecer, precisa tirar a prótese e a cápsula para tratar ele. Tá? Uhum. Obrigada. Então, todo linfoma. Opa, Então, desculpa. só complementando, todo seroma tardio precisa investigar, tá? Precisa ver o que está acontecendo e, se for necessário, tira a prótese, tira a cápsula, né, e repõe depois no futuro. Uhum, obrigada. Perguntaram assim: meu filho tem orelhas de abano. Quando posso operar? Quando pode operar? É, A orelha de abano é indicado fazer a cirurgia dela a partir do momento em que a criança começa a se incomodar com isso. Então, tá indo para o colégio, tá sofrendo bullying, né, por conta da orelhinha proeminente, já vale a pena operar, desde que a criança tenha consciência do problema e saiba se cuidar depois da cirurgia, né? Porque ela vai precisar usar uma faixinha, dormir, né, com uma faixinha para a orelha não dobrar no travesseiro. Então, exige alguns cuidados no pós-operatório. Geralmente, perto de 6, 7 anos ali, a criança já tem essa noção ali de como se cuidar direitinho. Perguntaram aqui sobre quem tem diabetes tipo 2. Pode fazer cirurgia plástica? Pode, desde que esteja bem controlada, né? Então, qualquer comorbidade, na verdade, pressão alta, diabetes, estando bem controladinha, não tem problema. Uhum. Perguntar se já existe uma técnica para levantar os seios sem ser a prótese. Minha mãe perdeu 60 quilos e o seio é super flácido e caído, só tem pele. Na verdade, a prótese, né, que nem a gente comentou antes, ela não levanta a mama, né? O que levanta a mama é a mastopexia, a retirada do excesso de pele. Então, para pequenas flacidez,
uma flacidez pequena ali, já existem alguns estudos, prefiro até nem comentar muito, associados ao próprio Renuvium, para tratar um pouquinho de flacidez, tá? De mama, de glúteo, mas como ainda estão estudando, vendo se é seguro, não é nada que eu faça ainda, né? Estou esperando, só acompanhando de longe para ver os resultados que esses procedimentos vão ter. E quem sabe no futuro desenvolve alguma outra técnica, mas que nem no caso da mãe dela, que fez bariátrica, muito difícil conseguir corrigir sem a ressecção de pele. Uhum, obrigada. Posso fazer dieta antes da cirurgia? Dieta pode. Depende, na verdade, o nível dessa dieta, né? Se for uma dieta balanceada, comendo direitinho, nutrientes normais, não tem problema, pode fazer. É até saudável. Agora, uma dieta muito restritiva, por exemplo, não comer muita proteína, ou fazer uma dieta muito pobre em ferro, pode causar uma anemia no pré-operatório, uma deficiência proteica que prejudica a cicatrização. Então, daí não é interessante, né? Daí é melhor não fazer, tá? Uhum. O que é abdominoplastia em âncora? Abdominoplastia em âncora é uma técnica geralmente utilizada para pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que tem muita flacidez de pele. Então, com essa cirurgia, a gente faz aquele corte embaixo, né, na horizontal, perto ali igual da abdominoplastia convencional, mas além desse corte embaixo, a gente faz um corte na vertical também, que vai na linha da camisa aqui, né? Com o objetivo de acinturar melhor o paciente. Porque esses pacientes que tiveram grandes perdas ponderais, tem paciente que perdeu 70, 80 quilos, né, às vezes até mais, eles ficam com muita flacidez. E aí, às vezes, precisa fazer essa cirurgia para melhorar o contorno corporal deles, tá? Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica pelo SUS, geralmente já tem um corte aqui, né, que é usado para fazer a cirurgia bariátrica aberta, não por vídeo. E aí, como já tem aquele corte ali, aproveita aquele corte e faz a abdominoplastia em âncora, né, para cinturar melhor o paciente. Uhum, obrigada. Perguntaram qual a diferença entre colocar a prótese por cima e por baixo do músculo. A diferença é a posição dela, né? Se ela está por cima do músculo, vai ter só a pele e a glândula por cima da prótese. Se a pele, a glândula, o músculo e depois vem a prótese, tá? Então, nos casos em que a prótese está por baixo do músculo, ela vai ficar mais escondida. Quando ela está por cima do músculo, ela fica mais superficial. Então, para pacientes que desejam a mama mais redondinha, um pouco mais artificial, com a prótese um pouco mais aparente, aí é mais interessante por cima do músculo. Se eles querem a prótese um pouco mais escondidinha, melhor é pôr daí por baixo do músculo. Existem algumas situações em que nós somos obrigados a pôr a prótese por baixo do músculo, quando o paciente tem muito pouca glândula. E isso a gente avalia através de um teste que a gente chama de pinch test, para ver a quantidade de tecido que vai ter, de glândula, que vai ter cobrindo a prótese. Se esse tecido for menor do que 2 a 3 centímetros, a gente é obrigado a pôr ela por baixo do músculo, para evitar que a prótese fique muito superficial e apareçam essas dobrinhas da prótese, que é o que a gente chama de rippling. Uhum, obrigada. Desejo rejuvenescer meu rosto. O que posso fazer? Rejuvenescer o rosto? Isso. Depende da idade da paciente, né? Então, se for uma paciente jovem, o mais importante é começar já com a prevenção, né? Hidratar sempre o rosto, passar protetor solar para prevenir o envelhecimento. Se ela quer rejuvenescer, provavelmente é porque ela já está, né, com sinais senis, né? Seja flacidez de pele, seja manchinhas no rosto. Então, teria que avaliar quais são as queixas dela, né, para indicar o melhor tratamento. Se for excesso de pele nas pálpebras, por exemplo, existe a blefaroplastia, que a gente tira o excesso de pele. Se tiver bolsinhas de gordura na pálpebra inferior, a gente pode retirar essas bolsinhas de gordura.
tratar o excesso de pele também da pálpebra inferior, se o supercílio já está caído, né? Existe uma cirurgia para levantar um pouquinho a cauda do supercílio, existe cirurgia para melhorar a flacidez de pele dessa região do rosto, então a gente consegue com um cortezinho em volta da orelha tirar toda essa flacidez de pele do rosto, né? Então a gente puxa o rosto para os lados, né? Melhora o pescoço também, retirando a pele para cá. Então existe uma infinidade, né, de procedimentos que podem ser feitos. E o mais importante é a prevenção, né? A partir dos 30 anos ali é legal já começar a fazer bioestimulador de colágeno para pele continuar firme, né? E prevenir o envelhecimento, para que não precise no futuro fazer essas cirurgias um pouco mais agressivas, né? Então, Botox para prevenir o aparecimento de rugas, né? O Skin Booster para hidratar o rosto e ajudar na prevenção de envelhecimento. Tudo isso. Se estamos numa faixa ali de 40, 50 anos, às vezes consegue prevenir a cirurgia fazendo preenchimentos, né? A harmonização facial, a gente consegue ter um rejuvenescimento através do preenchimento também. Uhum. Obrigada, Amar. E Botox não dói também, né? Não dói, exatamente. Estou tentando te provar isso, né? O Botox a gente faz com uma agulhinha, chama Invisible Needle. É uma agulha invisível. É uma agulha, para você ter ideia, a de insulina, ela tem 27 gauges. Quanto maior o número, mais fina é essa agulha. A Invisible Needle, ela tem 40 gauges. É quase o dobro. Então, ela é praticamente a metade da espessura de uma agulha de insulina. É bem fininha mesmo. Interessante para quem tem medo, que nem eu. Perguntaram por que fotos na internet e próteses do mesmo tamanho parecem diferentes. Próteses do mesmo tamanho parecem diferentes? Bom, porque o resultado é aquilo que eu falei antes. Às vezes uma paciente tem 1,40 m, 1,50 m, bem baixinha, e o tórax estreito. Uma prótese de 300 vai parecer enorme, né? Agora, uma mulher de 1,80 m, com tórax largo, se colocar uma prótese de 300, vai parecer pequena. Então, provavelmente por isso. Realmente, os pacientes às vezes mandam mensagem para mim perguntando: doutor, eu vi essa foto aqui na internet e ela tem tantos, né, tantos ml, né? Isso gera muita confusão nos pacientes, porque daí eles criam uma expectativa na cabeça, achando que a prótese dela vai ficar daquele jeito e depois não fica. Além dessa questão da largura do tórax e tamanho da paciente, também influencia no resultado a quantidade de glândula e gordura que a paciente tem, né? Então, por exemplo, se a paciente quer uma prótese bem marcadinha, bem delimitada e redondinha, né? Bem artificial, mas ela tem bastante glândula, não vai ficar. Por quê? É como se eu estivesse colocando essa prótese embaixo de um lençol grosso, espesso, o lençol, um edredom, né? Um edredom grosso, ele vai esconder a prótese. Agora, se a paciente não tem quase nada de glândula, tem um tecido bem fininho, né? Quase nada de glândula, é como se eu estivesse colocando a prótese daí embaixo de um lençol fininho, né? Ou seja, a prótese vai ficar bem desenhada, bem redondinha. Entendeu? Então, por isso que o resultado varia muito de paciente para paciente, né? Uhum. Obrigada. A pergunta da Cris. Tive muita dor abaixo do corte, como um beliscão, por muitos meses depois da cirurgia. Seria apenas psicológico? Eu sou míope. Deixa eu ver. Seria apenas psicológico ou poderia estar havendo uma rejeição? Não, provavelmente são os pontos, né? Não deve ser nada psicológico ali, se melhorou depois, né? Provavelmente tinha algum ponto incomodando ela. Geralmente os pontos internos são com fios absorvíveis, então a partir do momento em que aquele ponto foi absorvido, a dor passou, né? Muito provavelmente era isso que ela estava sentindo ali, de desconforto, né? Na região bem do sulco, onde são dados vários pontos, né? Provavelmente era isso que estava incomodando ela. Eu senti umas fisgadinhas, beliscão, pontada. Foi uns 4 anos, mais ou menos, assim, depois, nunca mais. Nossa, 4 anos. 4 anos não é tão normal, assim, de sentir, né, tanto tempo assim.
Mas tá tudo bem, né? É que a prótese é um corpo estranho que está ali, né? Então, às vezes dorme de mau jeito, ela força um pouquinho para um lado, para o outro. Às vezes a prótese pode, às vezes está com uma dobrinha na prótese, né? E essa própria, a dobrinha pode ficar às vezes pinicando, sabe? Então tem que lembrar que a prótese é um corpo estranho que está ali dentro, né? Não é um tecido normal nosso ali. Então, ó, se a prótese dobra, ela pode fazer, não sei se está conseguindo ver aqui, Peraí ó, que ela eu vou pode fazer desativar. Aham. Então ela pode fazer algumas dobrinhas e às vezes essas dobrinhas podem ficar pinicando, sabe? Difícil, mas pode acontecer. Uhum. Inclusive, agora eu vi ali uns comentários, a pergunta da Luana era sobre isso, né? Se após 6 meses de cirurgia é normal sentir algumas pontadas nos seios. Exatamente o que a gente falou. Aham. É, exatamente. Perguntaram aqui também, já coloquei silicone uma vez. Se eu quiser trocar, tenho que colocar uma quantidade mínima a mais? Ela quer trocar? Depende do Isso. desejo dela, né? Se ela quiser aumentar a prótese, ela pode pôr prótese maior. Se ela quiser diminuir, ela pode pôr prótese menor. Não tem regra para isso, né? Aqui, mais perguntinhas. Doutor, não perguntei quando fui à consulta, mas queria saber sobre a Lipo HD. Como é esse procedimento? Esse você faz? A gente começou respondendo no começo da live, né? Mas se Aham. você quiser responder de novo para ela. Claro. Então, a lipo HD ela se diferencia da lipo convencional. Em algumas regiões do corpo, a gente faz uma lipoaspiração um pouco mais superficial com o objetivo de delimitar melhor a musculatura, seja deltoide, peitoral, as entradinhas, né, no abdômen. Tudo isso a gente consegue fazer uma delimitação, uma demarcação um pouco maior com a lipo HD. Pode ser feita assim. Aqui tem uma pergunta bem interessante. Não gostaria de fazer masta já, pois sou muito nova. Teria uma opção de uma prótese específica para ficar levantado e redondinho? Não. Como a gente comentou, a prótese ela não levanta a mama, né? Existem alguns casos em que a paciente tem um pouquinho de flacidez e o polo inferior da mama mais curto, a gente pode utilizar as próteses anatômicas, que são aquelas próteses em formato em gota, porque a prótese em formato em gota, ela tem a maior parte do volume dela aqui embaixo. E se a paciente já tem um pouquinho de flacidez, a areola já está um pouquinho mais para baixo, é interessante que o volume maior da prótese esteja aqui embaixo e não aqui no meio. Porque se a gente pôr uma prótese daí redonda numa paciente que já tem essa flacidez, a areola que deveria estar aqui vai estar aqui e vai ficar apontando para baixo. Já na prótese anatômica em gota, né? Deixa eu achatar essa aqui para simular. Peraí que Na eu vou prótese desativar. anatômica, uhum. Na prótese anatômica, a maior projeção dela está mais para baixo. E aí acaba coincidindo com a areola um pouco mais baixa, entendeu? Então fica menos pior, né? Já se a areola já está um pouquinho mais para baixo, daí com a prótese anatômica fica um pouquinho melhor. Mas o colo marcado não vai ficar. Uhum. Obrigada. Perguntaram aqui como cuidar da cicatriz para que ela fique bonitinha. Os cuidados com a cicatriz, eles começam já no pós-operatório imediato, né? Existem várias medidas que podem ser utilizadas. E a cicatriz ela vai passar por diversas fases. Então, a primeira fase da cicatrização, a cicatriz ainda não tem muita resistência. Nessa fase, eu gosto de pedir para os pacientes colarem micropores em toda a extensão da cicatriz, de preferência aquele micropore mais largo, para evitar que nos movimentos do dia a dia, às vezes dormindo, de esticar a cicatriz. Porque daí, aumentando a resistência da cicatriz, a cicatriz se acomoda direitinho no lugar e evita que a movimentação fique alargando a cicatriz, entende? Então, numa fase inicial, até que a cicatriz ganhe uma resistência boa, o próprio micropore já é suficiente, tá? A partir do momento, ali, 2, 3 meses, em que a resistência da cicatriz já é maior, a gente pode entrar com cremes, né, fitas de silicone, que ajudam a remodelação dessa cicatriz. E a cicatriz ela vai remodelar até aproximadamente uns 2 anos depois do corte inicial.
Então, até 2 anos a gente consegue ir remoldando, digamos assim, essa cicatriz, tá? Existe a opção também de usar o próprio Botox. A gente usa Botox na cicatriz já em fases iniciais, porque estudos mostram que o Botox ajuda a cicatriz ficar mais bonita também. Então, existem diversos tratamentos. Existem produtos, cremes derivados de extrato de cebola que ajudam na cicatriz. Eu não vou falar nomes comerciais, mas são pomadas famosas, né, que tem no mercado, que podem ser usadas, e dependendo da cor da cicatriz, se a cicatriz está muito avermelhada, quer dizer que ela está muito inflamada. Existem alguns tratamentos específicos, né, para cada fase da cicatrização. Se ela está muito elevada, a gente pode usar corticoide, seja ele injetável ou fitas de corticoide para melhorar. Então, dependendo do aspecto da cicatriz, existem tratamentos específicos. Né? Hipercromia, se a cicatriz está escura, existem ácidos que podem ser usados para melhorar também. Uhum. Inclusive, eu vou fazer uma mini propaganda, mas não é propaganda, propaganda, tá? Tô fazendo sorteio aqui na página de um kit de fita de silicone da Silimed, a Medigel. Para mastopexia, né? Aquele para areola, não sei se Aham. areolar, como que é o nome certo, e também a Isso, tira, que daí dá para recortar, colar na cicatriz bem certinho. Então, quem quiser participar, tá aí uma opção para cuidar da cicatriz. perfeito. É, aqui. Nossa, quanta pergunta, meu Deus do céu. E tá quase acabando o nosso tempo. Qual que é a diferença entre a Lipo HD e a Lipolad? Mas eu vou ter que tirar foto porque tem muita pergunta e não vai dar tempo Tá. de responder. Então, vai respondendo a essas. Faça um print, depois pode mandar para mim que eu gravo um vídeo para o pessoal e eles podem postar ou encaminha para eles. Uhum. LAD e HD é a mesma coisa, na verdade. É a tradução, né? O LAD é a Lipo HD abrasileirada, né? Então, o Lipo HD, HD é de High Definition. E o LAD é lipo de alta definição. Então, é a mesma coisa. Uhum. Perguntaram qual o motivo da abertura de uma deiscência e como fechar. Tem muitas causas, né? Depende. Não, pode ser que a paciente tenha comorbidades, seja fumante, obesidade, hipertensão, diabetes, às vezes não cuidou direitinho, às vezes usou modeladores errados, muito apertados, né? Então, não tem como saber a causa, né? Existem N causas, né? E o tratamento, aí teria que ver qual o estágio da cicatrização também. Precisa ver se tem tecido fibrótico, né? Se tem fibrina, se está limpa a ferida. Então, tudo começa com a limpeza, né? Precisa manter o tecido ali bem limpinho, porque se tiver bactéria, se tiver célula morta ali, não vai cicatrizar. Então, em primeiro lugar, tem que limpar tudo aquilo. Limpa bem, faz o debridamento da região. Existem pomadas com enzimas, por exemplo, a colagenase, que ajuda na limpeza da ferida, como um preparo para a posterior cicatrização. Depois que está bem limpinha, existem outras substâncias que a gente pode aplicar na região para estimular a cicatrização. Por exemplo, fatores de crescimento, né? Tem um bem famoso que é o epifactor, que ajuda bastante na produção de tecido e no fechamento ali das feridas. Então, tudo depende de como está, né? Precisaria avaliar para responder direitinho. Uhum. Nosso tempo tá acabando. Até vi um comentário ali da Giana, né? Falando que as lives podem durar até 4 horas. Depende dos perfis, né? E o meu é fechado. Até dá para continuar, mas acho que acaba ficando um pouco cansativo, né? E já tá em 1 minuto e 28 para acabar a nossa live. Queria agradecer a você, Mar, por ter aceito o Imagina, obrigado a convite. você. Adorei. Tem muita, muita pergunta. A gente vai ter que fazer uma parte 2. Não vai ser suficiente só responder, tá Vamos bom? programar assim. Sim, a gente combina, então. Obrigada às meninas que participaram. Beijo a todos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um abração.